Então, pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e vamos resolver mais uma questão da banca IBFC para que você possa alcançar a sua aprovação no concurso dos Correios 2024, tá? Uma questão básica, objetiva e direta, sem enrolação. Então, o mapa abaixo ele mostra a localização de uma bacia hidrográfica, beleza? Então, assinala a alternativa que indica corretamente a bacia hidrográfica destacada. Aí vamos lá, alternativa A, Rio Amazonas, B, Tocantins, 3, Paraná, D, São Francisco e E, Rio Paraguai. Professor, ele está falando de rio, tá? Sim, veja só, os rios geralmente ele vai ter um nome, os rios principais ele vai ter um nome, tá? E normalmente as bacias em que esses rios se encontram principais, eles também geralmente vão levar o nome dele. Por exemplo, o Rio São Francisco leva o nome da bacia do São Francisco. O Rio Amazonas, bacia amazônica, tá? E assim por diante. Então, por isso que aqui está apresentando os rios, tá? Então, veja. Deixa eu só pegar a caneta. Então, a nossa questão aí, ela está tratando, tá, do Rio São Francisco, beleza? Ela está tratando do Rio São Francisco. O professor tem que decorar, pelo menos essa aí você tem que decorar, tá? Pelo menos a da bacia amazônica e do Rio São Francisco e a bacia do Rio São Francisco você tem que decorar, tá? Isso é uma lei, não dá para ir fazer a prova sem saber pelo menos esses conhecimentos básicos sobre questões hídricas, tá? Beleza? Então, aqui eu mostro para vocês a alternativa aí, ela vai ser a letra D, tá? De dado, tá? Não vai ser o Rio Amazonas, logicamente, que você também sabe que fica mais nessa região ao norte, tá? Em que o rio não nasce no Brasil, tá? Nasce na Cordilheira dos Andes, tá? Depois a gente vai ter aqui nessa região mais ao sul a bacia do Paraná, tá? E mais para cá a do rio da bacia do Paraguai, beleza? Então tá um mapa aí mostrando as principais bacias do Brasil, tá? Bacia amazônica, a bacia aqui ó, do São Francisco, tá? A bacia do Uruguai, Paraná e Paraguai. Gente, fiz a anotação dessas bacias aí porque vocês têm que pelo menos saber dessas bacias. Eu acho que elas são relevantes para a prova, tá? Então fica atenta a esse tipo de questão que ela pode aparecer na sua prova. E veja que ela não tem nada de extraordinário, tá? Então, se tratando de bacias hidrográficas, vamos apresentar alguns conceitos básicos, tá? Então, veja, o que é uma bacia hidrográfica? Ela tem uma ideia mesmo de uma bacia, tá? O formato de uma bacia, em que toda bacia, tá? Ela vai ter um ponto de partida, deixa eu pegar isso aqui como ponto de partida, ou seja, que a gente chama isso de nascente, tá? E vai ter o seu ponto de chegada, beleza? Então, dentro de uma bacia hidrográfica, a gente vai ter vários rios, e desses rios a gente vai ter um rio principal, tá? Esse rio principal ele vai ter o ponto de partida e o ponto de chegada. O ponto de partida chamamos de nascente, o ponto de chegada chamamos de desembocadura ou então chamamos de foz. Deixa eu colocar aqui, ó, foz. Tá? Mas tanto faz chamar de desembocadura ou foz, beleza? Então, o rio principal, tá? Ele vai ser alimentado por diversas formas, né? No caso, aí, o nosso principal vai ser a chuva, né? Que vai estar sendo sustentando parte dessas bacias. Então, veja, dentro dessas bacias, além do rio principal, vamos ter aqui rios chamados de rios afluentes, tá? Esses rios afluentes são rios secundários, que normalmente eles vão tender a alimentar o rio principal, porque eles tendem a nascer também em um ponto e descer, ó, no sentido do rio principal. Por isso que o rio principal sempre vai ter um volume maior, tá? Então, o nome desses rios chamamos eles de afluente, tá? Afluente, beleza? Não sei se ficou bem claro aí para vocês, tá? Mas a ideia é essa, tá? E também conectada a um afluente, por exemplo, ó, aqui está o rio principal, né? Como eu já marquei para vocês, ó, deixa eu desenhar aqui o rio principal, ó, ele passando aqui, olha, ele passando, deu uma tremidinha, mas tudo bem. Então aqui a gente vai ter o rio principal, né? Ó, o rio principal. Professor, no subafluente podemos ter um rio conectado a ele? Sim. E aí esse rio conectado ao afluente chamamos ele de subafluente. Veja só. Aqui eu tenho um afluente. Ó. Veja que esse rio aqui está ligado ao rio, né, principal. Chamamos ele de afluente. Deixa eu botar aqui abreviado. Afluente. Então, desse rio principal, desse afluente, eu vou ter um outro rio que vai estar conectado a ele. Ó, um pequeno rio. Esse rio aí chamamos eles de subafluente. Tá? Deixa eu anotar aqui. Cadê? Deixa eu anotar para cá. Ó, puxar a setinha para cá. Ele é um subafluente. Deixa eu tentar escrever aqui para que tente ficar de forma mais nítida para vocês. Afluente, tá? Professor,
E a bacia hidrográfica e a rede hidrográfica, elas são a mesma coisa? Não, tá? E aí você tem que ter um jogo de cintura, porque a bacia hidrográfica ela é algo maior, tá? Beleza? E a rede hidrográfica ela vai ser uma conexão de rios, tá? E várias conexões de rios vai formar uma bacia hidrográfica. Então aqui, ó, você percebe que existe uma conectividade de rios, tal, outra conectividade de rios, ou seja, tem várias conexões. Então, normalmente as redes hidrográficas elas vão estar associadas a um rio principal, afluente e subafluente, tá? Então, a junção dessas redes hidrográficas, ela vai formar o todo, tá? Que a gente chama de bacia hidrográfica. Tá vendo aqui, ó? Uma bacia hidrográfica, né? Delimitada por esse tracejado azul. Então, tudo que está dentro dessa bacia vai pertencer a essa bacia hidrográfica, tá? Lembrando que a gente vai ter aí um rio principal, né? Que vai ter um ponto de partida que chamamos de nascente e um ponto de chegada, tá? Então, isso são conceitos principais que vocês têm que ter em mente, tá? Novamente, bacias hidrográficas são áreas drenadas por um rio principal e as suas redes de afluente, tá? Ok? Já a rede é um conjunto de rios de uma bacia hidrográfica, né? Que vai ter aí o rio principal, o afluente e o subafluente. Ok? Então vamos lá. Sobre os rios, a gente também tem que levar em conta, tá? Que eles trabalham de acordo com a gravidade. Você nunca viu um rio, por exemplo, subir na ladeira, tá? Normalmente ele parte de um local elevado e vai para uma parte mais baixa, porque o rio trabalha de acordo com a gravidade. Professor, o que é um rio? Uma água que segue um curso, ou seja, que corre, beleza? Então, melhor definição para rio é isso. Água que está correndo, que está descendo, né, para algum caminho, procurando seu curso, tá? Então, os rios eles podem ser perenes, né, quando o rio não seca, tem água durante todo o ano, e também eles podem ser intermitentes, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, os rios podem ser, intermitentes, quando ele seca, dependendo da época do ano, ou perenes, tá? Perene, que nunca seca, tá? Beleza? Então, são características aí dos rios. Beleza? Outra coisa, os rios, tá? Eles podem ser do tipo exorrica, deixa eu colocar aqui, exorrica, tá? Que são, os rios do Brasil se caracterizam por ser exorrico. O que é um rio exorrico, professor? Eles nascem no continente e desaguam no litoral, tá? Todos os rios brasileiros têm essa característica, tá? Os rios podem ser também, como é que eu posso dizer? Endorrico, é um tipo de rio que nasce dentro do continente e fica desaguando ali dentro do continente, tá? Ou seja, ele fica circulando ali dentro do continente. É uma característica de um rio endorreico, tá? A reica, deixa eu botar aqui, a reica, desculpa aí pela letra, tá, pessoal? Como é uma aula rápida, eu não posso estar demorando, então a gente vai ficar só nessas observações mesmo, tá? As arreicas são em que não ocorre uma estruturação da bacia, ou seja, ele é aquele rio que ele seca, às vezes tem água, não tem água, ou seja, é clássico de um ambiente desértico, tá? Beleza? Outra coisa também, tá, que temos que levar em consideração, são os rios criptorreicos, tá? Criptorreicos, tá? Criptorreico, tá? São rios que são aqueles rios que estão associados a lençóis freáticos, tá? Nesse sistema, o tipo de água ele vai ser subterrâneo, tá? Principalmente em águas calcárias. Lembre-se que o calcário é uma excelente rocha, tá? Que serve como um filtro, né, para a água. Se você tem um filtro de barro em casa, ou seja, ele qual for, tem um filtro, tá? Provavelmente ele vai ser a base de calcário, porque o calcário é um tipo de rocha sedimentar que tem uma característica de filtrar a água, tá? Sobre os rios brasileiros, tá? Os rios brasileiros, eles são temos rios de planaltos e rios de planícies, tá? Lembrando que os rios de planícies são muito utilizados para irrigação, tá? Deixa eu colocar aqui, rios de planaltos, deixa eu colocar aqui. Os rios brasileiros são de rios de planaltos, tá? Planaltos e rios de planícies. Lembrando que os rios de planície são muito utilizados para navegação e pesca, tá? Já os rios de planaltos, muito utilizados para produção e geração de energia. Mas por que geralmente em região alta? Porque, veja,
Lembre-se que eu falei que a água trabalha de acordo com a gravidade, então ela sai sempre de um ponto mais alto para o mais baixo. E se eu estou em uma região de planalto, a ideia é que a queda da água seja maior, ou seja, a velocidade da água seja maior, tá? Ok, deixa eu ver o que mais. Já que respondemos aí sobre a bacia, né, do São Francisco, deixa eu apresentar para vocês algumas características desse rio, tá? Então, o Rio São Francisco ele nasce na Serra de Canastra, no sul de Minas Gerais, tá? Isso é uma coisa importantíssima, e ele perpassa aí por 5 estados brasileiros, desaguando ali entre Sergipe e Alagoas, tá? Ele atravessa aí a Bahia, né? Separando aí o estado de Pernambuco e de Sergipe, tá? E de Alagoas. Uma observação aí sobre o Rio São Francisco. Desempenha um importante papel para o abastecimento de cidades, irrigação, geração de energia e de pesca. Lembre-se que esse rio também do São Francisco está associado à transposição do Rio São Francisco, tá? Isso pode ser que apareça uma questão sobre essa natureza, já que estamos resolvendo questões, né, da bacia do Rio São Francisco, tá? Então eu vou encerrar por aqui, não vou prolongar muito, porque o objetivo dessas aulas é de resolver questões apresentando algumas informações, né, da questão para que você possa resolver, tá? E fica comigo porque as questões que eu estou resolvendo, o que vai aparecer no concurso de vocês vai ser mais ou menos nesse modelo, porque as bancas tendem a repetir, né, as questões, ou melhor, tendem a repetir os conteúdos, tá? Elas têm uma maneira, cada banca tem uma maneira, né, de escrever as questões, e eu estou tentando seguir por esse caminho, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, desde já agradeço por mais um momento aí com vocês. Por favor, peço para vocês que curtam, comentem e compartilhem. Eu deixei para falar isso no final para as aulas não ficarem chatas, tá? Valeu e estou ficando por aqui. Até mais e fui! Um abraço!